Bom dia, turminha. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, né? Eu estava falando com vocês a respeito de razão, né? Hoje nós vamos falar sobre razões especiais, tá? E uma das razões especiais seria a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Nós também chamamos de população relativa, ou seja, quando eu vou falar a densidade demográfica de uma cidade, eu vou falar quantos habitantes moram nessa cidade por quilômetro quadrado. Então, para determinar isso daqui, eu preciso simplesmente descobrir, vou abreviar aqui, tá, gente? Densidade demográfica, vou colocar DD, não. Número de habitantes pela área da cidade, ó. Tá certo? A área que nós falamos aí é a área territorial da cidade, tá ok? Então, ó. Então, por exemplo, tá, gente? Se eu vou falar aqui a respeito do estado de Goiás, o estado de Goiás, na região centro-oeste do nosso país, possui 6.695.855 habitantes. Então, ó, número de habitantes isso aqui de acordo com o IBGE de 2016. Tá certo? Então, hoje em dia já deve ter aí um pouco mais de habitantes aí. A região centro-oeste, tá, gente? Aliás, região centro-oeste não, estado de Goiás, ele tem aí uma área total de 340.110 quilômetros. Tá? Então seria simplesmente nós fazermos a divisão desse número de habitantes pela área territorial. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar aí um valor aproximado de 19,69, colocar aqui aproximado, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Então tem esse número aí de habitantes por quilômetro quadrado do estado de Goiás. Ou seja, pessoal, quer dizer o quê? Que em 1 quilômetro quadrado de área, você tem 20 pessoas morando aí na média, tá certo? Estado do Pará, pessoal, a região norte do nosso país possui uma população de 8.272.724 habitantes e tem uma área de 1.247.955 quilômetros quadrados. O estado do Pará é um estado bem grande, né, gente? Só perde aí para o estado de Amazonas. Então, ó, se eu for calcular aí a densidade demográfica, seria a mesma coisa. Eu pegar o número de habitantes e dividir pela área territorial. Então, 1.247.955. Pessoal, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar aí um valor de 6,63 aproximado, tá, gente? 6,63 habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? Então vamos dizer assim, né? O estado do Pará, até devido a muitas florestas, ele é menos povoado do que o estado de Goiás. Tá certo? Para fazer uma comparação, gente, com a nossa cidade, ó, coloquei aí, ó, cidade de Tatuí, São Paulo, ó, tem uma população estimada de 121.766 habitantes. Isso daqui, ó, a estimativa no ano de 2019, tá certo? A área de Tatuí, 523,749
quilômetros quadrados. Então, para calcular a densidade demográfica da nossa cidade, ó, vou pegar aí o número de habitantes dividido pela área. 523,749. Isso aqui vai dar um valor aproximado também, gente, de 232,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então percebam, tá, gente, que a densidade demográfica de Tatuí é bem maior do que a densidade demográfica do Pará e a densidade demográfica de Goiás. Tá? Por quê, pessoal? Porque nós temos mais pessoas concentradas, né, nessa zona territorial. Tá? Então, automaticamente, nós temos aí 232 habitantes por quilômetro quadrado de terra. Tá certo? Então, essa daí que é a densidade demográfica da nossa cidade aí. Ok? Pessoal, mais uma razão especial. Eu vou falar com vocês a respeito de velocidade média. Aqui tá dando um exemplo, tá, gente? Não sei se todos vocês se lembram, né, de Usain Bolt. O Usain Bolt é um velocista jamaicano, né? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Usain Bolt ele correu a prova dos 100 metros rasos, né? Ou seja, né, 100 metros sem barreira, né? E ele fez essa prova em 9,81 segundos. E a prova dos 200 metros, também 200 metros rasos, ele conseguiu em 19,78 segundos, tá? Aí, gente, com essas informações dá pra gente achar a velocidade média do Usain Bolt, tá? Nas duas provas aí. O que seria a velocidade média? Você poderia calcular, gente, velocidade média de uma viagem, enfim, tá? Para calcular a velocidade média, você tem que pegar aí o valor da distância. Essa distância pode ser em metros, pode ser em quilômetros, certo? E dividir pelo tempo. Tempo também pode ser minutos, pode ser horas, pode ser segundos, né? Depende da situação. Nesse caso aqui, gente, nós estamos trabalhando metros e estamos trabalhando em segundos. Então eu vou fazer assim, ó. Qual que seria a velocidade do Usain Bolt na prova dos 100 metros rasos? Tá, ó, vou colocar aqui, ó. Na prova dos 100 metros rasos, então ele percorreu uma distância de 100 metros em um tempo de 9,81 segundos, tá certo? Então, ó, dividindo isso daqui, gente, perceba que isso daqui é quase 10, né? Então, 100 dividido por 10 vai dar praticamente 10, tá? Vai dar uns quebradinhos aí, mas um valor aí aproximado, 10,19 metros por segundo. Então, quer dizer que a cada segundo de corrida, ele percorre 10 metros, tá certo? Uma velocidade muito alta, tá, gente? Para um ser humano. Uma velocidade... Também nós estamos falando aí, né, do maior velocista aí do planeta, né? Então, é uma velocidade praticamente limite aí para o ser humano. Então, ó, velocidade dos 200 vai ser a distância dividido pelo tempo, tá certo? Eu estou abreviando porque está aqui em cima para vocês. Ó. Então, ó, distância 200 metros, ele percorreu essa distância em 19,78 segundos, tá? E aí, pessoal, fazendo essa divisão aqui, vai dar 10,11 metros
por segundo. Tá certo? Então, ó, perceba que a velocidade dele aqui, ó, foi praticamente a mesma velocidade, né? Só que aqui, ó, uma velocidade aí um pouco menor, tá? Então, tá aí como nós calculamos aí a velocidade média, tá certo, gente? Muitas vezes vocês vão fazer uma viagem e aí vocês saem em um determinado horário, vocês chegam num outro horário, tá? Se vocês perceberem a distância que vocês percorreram, vocês também podem achar, tá, gente, mas em quilômetros por hora. Então, por exemplo, tá, gente, vamos dizer que vocês foram fazer uma viagem, né? E essa viagem, vocês percorreram uma distância de 300 quilômetros, certo? E vocês gastaram 5 horas aí para fazer essa viagem, certo? Então você pega, ó, 300, divide por 5, vai dar aí 60 quilômetros por hora, tá? Como eu estou trabalhando o tempo em horas e a distância em quilômetros, então a minha resposta sai quilômetros por hora. Aqui em cima eu estava trabalhando distância em metros, tempo em segundos. Então a minha velocidade ficou metros por segundo. Então prestem atenção com relação aí a essas unidades, tá, gente? Porque a própria unidade do problema vai dizer aí para mim a unidade da resposta. Então, se de repente eles derem um tempo em uma unidade diferente, aí vocês precisam transformar aí esse tempo aí, tá bom? Mas a conta de velocidade média é só isso, tá, gente? É uma questão aí bem simples aí, ok? Pessoal, por último aí para a gente finalizar, né, eu vou falar a respeito de escala. Provavelmente vocês já viram aí um mapa com escalas, né? A escala, tá, gente, ela vai dizer aí em relação ao tamanho real quanto que vale. Então, por exemplo, tá, gente, ó, nós temos aqui 3 mapas do Brasil, cada um tem a sua escala. Então, ou seja, nesse mapa aqui, gente, ó, cada distância dessa daqui vale 500 quilômetros, certo? Então, vamos ver, você poderia medir aqui as distâncias, né, e fazer uma proporção com relação a isso, né, que você vai achar a distância entre 2 cidades, aí, por exemplo, ou entre 2 estados, aí, aproximadamente, tá? Esse mapa aqui, ó, como ele é um mapa menor, então cada distância dessa agora vai valer 1.400 quilômetros. E nesse mapa aqui, que é um mapa médio, cada distância dessa vai valer 1.000 quilômetros. Nós podemos dizer, pessoal, né, nesse mapa aqui, por exemplo, olha a escala dele, gente. 1 para 140 milhões. Ou seja, pessoal, ó, se eu pegar aqui 1 centímetro nesse mapa, ele equivale a 140 milhões de centímetros no real. Tá certo? 140 milhões de centímetros, pessoal, vai dar aí 1 milhão, aliás, 1.400 metros, tá? Aqui, deixa eu ver se está aqui numa unidade aí. Aqui tá dando aí aproximada não, tá dando 1 centímetro aqui, tá, gente? Então, ou seja, cada 1 centímetro no mapa vale 140 milhões de centímetros no real. Então, às vezes eles vêm com a escala nesse formato, tá, gente? Ou às vezes ele vem com a escala dessa maneira aqui. Aí você já sabe que cada centímetro vale
500 quilômetros, certo? Seria aí uma unidade já transformada aí para vocês, tá bom? Essa escala, tá, gente, que nós escrevemos assim, por exemplo, né? 1 para 50 milhões. Eu poderia escrever dessa maneira, como eu poderia escrever assim também. Ó. 1 para 50 milhões. Certo? Então, mais uma vez falando, cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 50 milhões de centímetros no real. Se vocês vão transformar, tá, gente, ó, aí você fala assim, nossa, 50 milhões de centímetros, quanto que vai dar isso, né? Ó, centímetros, 1 metro vale 100 centímetros. Então, ou seja, se você tirar aqui, ó, 2 zerinhos aqui, você já vai transformar em metros. Então, vai ficar 500 mil metros. Você sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, ó, divide por 1000 aqui, você vai transformar metros em quilômetros. Então, 500 mil metros são 500 quilômetros. Tá certo? Então, ou seja, tá, quando ele está falando aqui essa escala, 1 para 50 milhões, que 1 centímetro vale 50 milhões de centímetros no real, eu poderia estar utilizando também essa escala aqui. Ó. Cada centímetro vale 500 quilômetros. Ó. Certo? Então, ó, dessa maneira fica bem mais fácil da gente analisar aí o problema. Tudo bem, turminha? Certo? Bom, galerinha, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.